I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Fala, meus amigos. Bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual horário que você vai assistir. Queria, antes de começar aqui, mais uma caminhada que Deus está trilhando aqui em nossas vidas. Agradecer aos nossos ajudadores, a quem está apoiando a gente. Tem mais pessoas que estão apoiando a gente, mas essas são empresas que estão contribuindo aí para a gente aí. O OFC, Motos Produções, Neto Lanches, tá? Se você quiser fazer aquele lanche depois do culto, quiser levar tua namorada para comer um lanche, pode chamar ele lá. Quiser fazer um lançamento de alguma coisa, fazer um fly, fazer divulgação, chama o Jonas lá que o cara é fera, tá? Vamos começar fazendo oração. Hoje o nosso convidado é o pastorzão, pastor Adelso, meu pai, e eu creio que ele vai edificar a minha vida, a sua vida e a vida de todos nós que tá aí assistindo, tá? Eu vou pedir para ele fazer uma oração para nós começarmos o nosso podcast. Vamos lá. Sim, Pai do Senhor para todos, tá? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos buscando a Tua presença, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós estamos pedindo a Tua direção. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Pai, a todos que vão ver este vídeo. Pai, que o Senhor venha nos usar. Que possamos nós ser um instrumento nas Suas mãos. Graças nós te damos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para tudo sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. O telefone tocou, mas é assim mesmo. Vambora, vamos embora. Faz parte, né? Botei no modo avião, agora não vai tocar mais não. Então, eu queria, né, antes de começar, eu queria pedir ao pastor Adelso, perguntar para ele, né, como é que foi a vida dele antes, né, de conhecer Jesus, o que que ele fazia, o que que ele pensava, qual era o pensamento dele antes de conhecer Jesus? Olha, essa pergunta ela é muito boa, sabe? Porque muitas pessoas talvez está até passando por o que eu já passei antes de conhecer Jesus. Uhum. Antes de eu conhecer Jesus, eu vou falar assim na língua popular de todos, Isso, isso. eu era o cara. Se achava o E tal, no eu caso, sempre né? achava o tal, eu andava na onda das bebidas, das drogas, de tudo que não prestava. E para mim, como muitos têm a visão, Uhum. é bom. Dá Para uma mim, sensação boa, no caso, sim, né? tava uma sensação Dá um boa, alívio, de né? liberdade, mas depois vem a complicação que vem, você vai cair a ficha, Uhum. aí você gasta todo o seu dinheiro, Aí é fica, aquela curtição aí vão, né? sim, aquela curtição seria em vão, ou também é em vão para aqueles que ainda estão ainda fazendo essas Mas o senhor práticas. já usou droga, alguma coisa? Não, Sim, só... eu usei droga, não posso omitir, né? Uhum. E, além das bebidas, eu também usei drogas, eu fui viciado, tá, Agora nas deixa eu te fazer drogas. uma pergunta. O que o senhor sentia antes de você ter essa sensação de usar a droga? Antes dela? Antes de você ter essa vontade? O que que sentia antes? O que que vinha antes? Antes vinha uma tristeza,
antes não vinha ansiedade, alguma coisa assim? Ansiedade, tristeza. Quando você usava, dava alívio, né? Aí quando eu usava, Aliviava, né? aliviava. É igual a pessoa que é tímida. Quando ela Aham. bebe, ela perde a timidez dela. Isso. Mas ela pensa que a coisa está sendo boa, mas não é boa. A Aham. coisa, porque a droga já está falando que é uma droga. É, exato. Se é droga, porque não é boa. Isso. Se fosse boa, não seria o nome de droga. Isso. Mas Isso aí. como a droga ela é ruim, por isso que tem o nome de droga. Aham. Então aí eu fui fluindo assim, fui pensando que eu estava vivendo uma Pensando que vida você não tava, no boa, caso, né? Tava só tranquilo. pensando. Estava tranquilo, não queria nada com Deus. Deus como a gente vamos falar, eu falo assim, tipo o apóstolo Paulo. Aham. Eu era um Saulo na vida, Exato. né? Porque eu não gostava de Deus, Uhum. porque eu achava que Deus tinha esquecido de mim, certo? E eu também não gostava de crente. Interessante, né? Entendi. Igual, Eu não, e parecido com o apóstolo, parecido com o né? apóstolo Paulo, não gostava de crente. Se viesse alguém me dar um folheto, não, Não não quero não. pegava. Não pegava o folheto, simplesmente falava, não quero isso aí não. Uhum. Não quero Nem folheto, lia, nem lia nada. não lia nada, às vezes eu pegava e jogava no lixo. Uhum. Eu não tava nem isso. Quando a pessoa está sem direção, Isso. eu não tenho direção. E também eu não tinha apoio de ninguém. Era Entendi. eu e eu mesmo. Né? Era sozinho, cara. No caso, era sozinho, entendeu? Então a gente ficava naquela coisa de pensar que você está fazendo certo, mas você está fazendo errado. Fazendo uma coisa, achar que tá fazendo a coisa certa, de maneira errada. Isso, eu achava que estava certo, mas Maneira errada. Né? estava fazendo totalmente errado. E aí depois, né, o senhor conheceu Cristo, e Cristo entrou em sua vida, transformou a sua vida por inteiro. E qual, assim, a sua experiência, qual foi a maior experiência que o senhor teve com Deus? Foi nesse momento ou foi Sim, depois? a maior experiência que eu tive com Deus, vou até falar a data, foi dia 17 de fevereiro de 1985. Foi o dia no dia em que Jesus ele me chamou. Falou assim, Entendi. Jesus falou assim, olha, daqui para frente vai ter um baixa na tua vida. Uhum. Daqui para frente você vai ver o que é que vai mudar na sua vida. Então eu fui para essa igreja, cheguei na igreja, comecei a bater palma, eu fui sem camisa, de bermuda, de chinelo, sem chinelo no caso. Famoso vídeo como estar, né? Vinte como está, eu botei um adereço do carnaval, porque foi num domingo de carnaval, botei aquele adereço, né, do carnaval. Eu também estava muito bêbado, eu bebi muito nesse dia, entendeu? E a minha esposa já estava na igreja. Então, o senhor não esperou parar de beber para entrar? O senhor Não. foi como o senhor estava? Porque a própria palavra do Senhor, aí depois que eu conheci a palavra, que eu vi, vinte como estás. Isso. Ninguém tinha falado isso comigo. Aí com o tempo... Sim, aí foi fluindo. Eu fui deixando Deus agir na minha vida. Mas a pregação que o pastor ele fez foi assim, foi de encontro com a minha vida. Entendi. Ele chegou, ele leu a palavra, João 11:35, Jesus chorou. Foi só essa Foi só essa palavra? Só essa palavra, Jesus chorou. Jesus chorou, então ele começou a falar, carnaval, e ele falou assim, Jesus chorou porque você faz as coisas que não está agradando ao Senhor. Então ele começou a falar sobre, porque muitas vezes não entende por que Jesus chorou. Como o senhor citou Jesus, qual o significado, né? Qual o significado de Jesus para o senhor? Para mim Jesus significa vida. É vida, né? É vida, significa vida. Então eu fui assim, aí eu tive aquele encontro com Cristo, voltando aqui, eu tive encontro com Cristo para a pessoa saber o que Deus faz. Então aquele pastor, ele já até morreu, entendeu? Ele chegou e falou, ele já partiu para o Senhor já. Ele chegou e falou assim, eu vou fazer uma oração, você vai ficar bom. Eu falei, eu não acredito. Eu tô bêbado, eu não acredito não. Eu fui incrédulo, né? Mas dentro daquela incredulidade... Não acreditou que o senhor poderia parar de uma vez só? Parar de uma vez só. Aí eu fui. Aí ele terminou de orar, eu fiquei assim, bom. Entendi. Eu falei, o que está acontecendo na minha vida? Então foi uma mudança radical. Uma mudança drástica, no caso. Uma mudança drástica que
eu mudei o meu vocabulário, a minha palavra, Teu jeito de falar com as o meu pessoas, de jeito de tratar. falar, o jeito de tratar as pessoas. Aham. Eu mudei, tipo aquela festa que Jesus ele fez, que ele foi convidado no casamento. No caso, então, o senhor encontrou o primeiro amor, é isso? O primeiro amor é esse, o Deu primeiro aquele amor boom, né? dá o No caso, boom né? na vida, o primeiro amor ele faz você até se sentir assim, uma estabilidade, Aham. um conforto, né? Te Porque dá... apesar que na Bíblia diz que Aham. Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo porque eu venci. Aham. Porque muitas das vezes fala assim, eu vou ser crente, eu não vou sofrer. Mas o crente também ele passa por dificuldades. Agora me tira uma dúvida. Fica à Não vontade. tava nem aqui no Pode falar. contexto aqui. Esse alívio que o senhor sentiu é o mesmo alívio quando o senhor bebia, quando o senhor usava droga? Não, esse alívio que eu senti foi totalmente diferente de quando... diferente, É né? diferente. Mas é uma sensação boa, É uma parecida. sensação de paz, de tranquilidade, de que tem alguém Mas te apoiando. quando você usa droga ou bebe, tem uma sensação de paz também, não dá? Um pouquinho? É um alívio. Dá um alívio. Um Impressão que dá de paz, não é isso? impressão. Um alívio que dá ali no momento. Aham. São poucos minutos, poucas horas. Entendeu? Entendi. Então aí você, para poder voltar a ter esse alívio, você volta a beber Aham. ou volta a Ah, fumar. beleza, show de bola. Agora sim, eu quero. Vamos ver como o seu pastor, né? O senhor contou a tua trajetória de vida e o senhor encontrou Jesus. Aí quando a gente, né, começa a buscar o Senhor, ele vai dando coisa para nós e a gente tem que saber o que que é ele que está falando, o que que é da nossa cabeça. Então, como o senhor consegue discernir quando é o Senhor que está falando e quando é coisas que vêm do teu pensamento, da tua cabeça? Como é que o senhor divide isso aí? Olha, essa pergunta é muito boa. É porque a gente temos que saber que o diabo ele também fala. É isso aí. Porque o diabo ele é enganador. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar a Bíblia. Que a Bíblia ela tem resposta. Aham. Perdão. Relaxa, Porque- relaxa. Porque se a gente parar para pensar, a gente pode escutar até várias vozes. Aham. Mas a voz de Deus, ela é Ela indiscutível. é única, né? É a única. Porque... Mas assim, o senhor chega a ficar com alguma dúvida, não? Não, Quando é no Deus. caso, quando é Deus, eu não tenho dúvida, porque Ele confirma, no caso, ele né, pessoal? confirma através da palavra. A gente, Através da palavra, né? isso. É porque Deus, ele quando fala, quando você não escuta Deus pela primeira vez. Como é que eu não vou escutar Deus pela primeira vez? A gente tem um relato na Bíblia, Aham. porque Samuel, ele não conhecia Deus, ele não sabia como é que era a voz de Deus, Aham. então ele foi dormir. Entendi. Aí, quando ele foi dormir, aí Eli estava lá. Uhum. Ele ouviu a primeira voz, ele foi falar com Eli. Aí Eli chegou e falou: É não, aquela não te passagem chamei. que chama 3 vezes, né? Isso, ele chamou ele 3 vezes. Então, Aham. na terceira vez, aí Eli vai e aconselha ele. É como o que a gente vai falar diante da Bíblia. Aí aconselha ele. Sim, Aí fala sim. assim, ó, quando Aham. você ouvir a voz, aí você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Isso, aham, Fala entendi. que teu servo ouve. Quer dizer, servo é serviçal. A gente estamos aqui para servir. O pastor, no caso, eu estou aqui para servir, não para ser servido. Cristo Jesus veio para servir Jesus deixou o exemplo claramente de serviço, né? Veio nos servir, né? nos servir. Olha que prioridade, que espetáculo o ser humano que Deus deixou para nós. Uhum. Em enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para nos servir. Isso aí não tem preço. Não tem preço, não tem preço, não tem dinheiro que pague. Isso é porque isso tremendo. foi pago na cruz. O preço de cruz que ele sofreu por todos nós. E a gente temos que valorizar. E o senhor acredita que ainda tem pessoas que não conhecem Jesus? Sim, acredito sim. Porque o próprio Jesus falou que quando o evangelho for pregado em todos os lugares, aí vai ser o fim. E ainda não foi pregado em todos os lugares. Verdade, né? Então, muitas das vezes, o nosso vizinho, que está do lado da nossa casa,
Uhum. Tá lá, o teu vizinho tá lá do teu lado, lá ainda não Às vezes a gente chegou. quer ganhar, né? Quer ganhar o Isso. mundo, Quer ganhar o o nosso mundo, vizinho o tá nosso precisando de vizinho, ajuda. a nossa família, nossa parentela, entendeu? Então, Antes quer da dizer, gente começar a disparar, tem que tem que ir de cuidar do casa, próximo, né? cuidar Ele tá do próximo. próximo, aquele que está próximo. Então, falar de Jesus Cristo para a família, entendeu? Falar de Jesus Cristo para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Que a pessoa fala assim, eu conheço Jesus. Sim, conhece Jesus para falar. Aham. Mas tem que conhecer Jesus por sentir ele. Sentir a presença dele, no Sentir a caso. presença de Jesus é uma coisa que não tem explicação. No caso, através do Espírito Através Santo. do Espírito Santo, porque a própria palavra diz que o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Uhum. Para isso que ele está aqui. Quem está trabalhando hoje quem está trabalhando é o Espírito Santo. Porque Jesus, ele ressuscitou, Uhum. certo? Ele foi ao céu. Aí ele deixou, olha, eu vou para o céu, mas não vos deixarei órfão. Olha que pai sensacional. Vou enviar o Espírito Santo para vos confortar, para vos O orientar. Consolador, né? É o consolador, ele é consolador, conforto. Ele traz conforto, Uhum. consolo, orienta, tudo através da palavra. Tudo através da palavra, Da né? palavra. E o senhor citou na palavra assim, e tem algumas pessoas que buscam revelação assim, de pessoas. Mas eu tenho pensado que a própria revelação já está aí, está aqui, Isso é a profecia. né? É a Se a gente profecia. começar a ler a Bíblia, a gente vai ver que Jesus e Deus, ele fez maravilhas ali, né? Com pessoas, né? Ele já deixou. Já deixou o manual, no caso, né, pra gente. Isso aqui é o manual de. Isso aqui é uma bússola. Isso aí. É uma bússola. Aqui fala sobre tudo. O cara que é solteiro tá falando aqui. Como é Se que o cara quiser ganhar dinheiro, quiser ganhar dinheiro, tá aqui. É só falando colocar. aí. Mas, primeiramente, quando fala em dinheiro, é perigoso, tá? verdade. Porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. dinheiro não pode levar na ganância, né? Não, na ganância não. Porque a Não. Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali vai Vai tá estar teu teu coração, coração. Teu coração verdade. tem que estar ligado. Vou falar 24 horas em Cristo? Sim, até Uhum. trabalhando você tem que estar pensando em Cristo. Porque muitas das vezes a gente fica pensando como é que vai acontecer, a gente fica se martirizando. Porque às vezes a gente pensava assim que falar com Cristo, né? Com Jesus, com Deus, tinha que ser na igreja para dobrar o joelho. Não, né? Você pode falar por 24 horas. Você Você pode falou aí, né? falar aonde você estiver. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Você está Qualquer lugar. dentro de onde? Tá Bota lá. o seu fonezinho, bota a Bota o música. fone, bota uma música e fala assim, eu tô aqui, Senhor. E a gente está vivendo um E dia. falar com ele como eu tô falando com o senhor aqui, Sim, né? Tranquilão, como amigo, porque né? Deus é uma pessoa. Uhum. Se Deus é uma pessoa, ele está ouvindo. Mas acontece que Jesus fala assim, Deus ele é espírito. Uhum. O importa que a gente o adore em espírito e em verdade. Né? Isso aí. Mas ele é uma pessoa. Porque tem muitas pessoas que falam assim, que Deus não tem mão, Deus não tem ouvido, mas a palavra de Deus ele fala. Ele fala através da Ele palavra. através da palavra, ele escuta a gente. Porque Jesus Cristo ele deixou um exemplo bem claro para todos nós. Uhum. Se você quiser falar com teu pai, o pai que a gente está falando é Deus. É Deus, né? É Deus. Entra no teu quarto. Sozinho, Todo tranquilo. quarto tem uma porta. Mesmo que seja uma porta que a pessoa ainda não colocou, mas tem uma cortina. Aquela cortina é uma porta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Fala como se estivesse falando com um psicólogo. Sim. Tranquilo. É como se estivesse conversando com uma pessoa. Fala assim, tá acontecendo isso na minha vida. Eu quero que o senhor me ajude nesse processo que eu estou vivendo, nessa dificuldade que eu estou vivendo. Então, conversando com Deus. Tendo um diálogo, né? Isso, abertamente. Como a gente tá falando aqui normal, tranquilo, de boa. Tranquilo. Mas, pera, como é que eu vou falar com Deus? Será que ele está me ouvindo? Sim, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar. Agora me tira uma dúvida. Eu falo com o senhor me responde. Como é que a gente consegue chegar nesse nível de eu falar com o senhor e dar um tempo e ele falar comigo no mesmo tempo? Você entendeu o que eu tô falando? Tô entendendo. Isso aí é tipo uma troca. Você fala e ele vai te responder aquilo que você perguntou. Ou aí muitas das vezes são vários tipos de pessoas que têm tipo o domínio
né? Mas quanto Pra mais intimidade ouvir, que eu tenho com ele, quanto mais intimidade com ele, com Deus, ah, mais você vai ter que ter tudo tem um domínio. Você mas tem aí, para eu ter essa intimidade com ele, como é que eu tenho que fazer para que eu ter intimidade? buscar. A intimidade com Deus é buscar, porque não adianta eu ter uma intimidade. Eu estou falando com você, você, além de ser meu filho, é meu amigo. Mas 2 horinhas na igreja, 2 horas na igreja não dá. Não dá, esse é porque o na problema, né? igreja é que É, rapaz. entra a polêmica aí, né? Ah, eu vou para a igreja para quê? Eu vou para a igreja para ver a roupa da pessoa, É isso eu vou para a aí. igreja para ver como é que o fulano está. Não, eu vou para a igreja para Tem que adorar ir o de coração Senhor. aberto, né, Tem pai? de coração aberto para ouvir, porque primeiramente o louvor, as pessoas têm que entender isso. Existe louvor, né? O louvor já para Deus receber o louvor e Aham, para ele também nos devolver o louvor através da palavra do pregador. Já entendi. está ali, ó, Finaliza com o pregador, no finaliza caso. com o pregador. Ele começa ali, ele vai finalizando com o pregador. Por Hum, isso é a igreja. Mas muitas das vezes a gente pensa que, eu vou para a igreja, eu tenho que estar na igreja. Não, não é nada obrigado, porque Deus não obriga tem que ninguém a ser nada. assim, uma coisa Espontânea. e relaxado, né? Isso, Adorar a relaxado. Deus de todo o Porque, coração. ó, tudo tá aquilo que eu tô falando, tudo que a gente vive, Bruno, Tá na Bíblia, no caso. tudo que a gente vive está na Bíblia. Porque olha, o salmista Davi, ele disse, ele estava muito triste. Ele estava cabisbaixo, triste. Aí falaram para ele assim: Davi, vamos para a casa do Senhor? Aí ele disse: Aham. Alegrei-me, como disseram, vamos Vamos à na casa casa do do Senhor. Senhor. Então, se eu vou para a casa do Senhor, eu tenho que me alegrar em estar na casa do Isso Senhor. aí, Por isso adorando que com os irmãos, tem né? a casa do Senhor, né? Davi, ele falou que ia construir a casa de Deus, a casa para o Senhor, mas Aham, ele não pôde fazer. Quem fez foi entendi. Salomão. Salomão que construiu o templo para adoração ao Senhor, né? Mas a gente já entra em outra coisa, né? Já Porque vai para outro é outro assunto. assunto, já pro antigo, já estamos É, no meu pai Antigo gosta de falar. Testamento, aí vai começar aquele É, debate. Aí existem várias pessoas que têm vários pensamentos, é isso aí, são é isso várias aí. teses, entendeu? Tem aquele cara que fala que sabe muito, mas de repente ele pensa É, que sabe, entendeu? Mas ele tem tem que estar que sempre. estar Mas paudado o que dentro da acontece? Bíblia, tem que estar Ah, com a Bíblia mesmo. a gente não pode tirar a nossa própria conclusão da Bíblia, né? Tem que pedir Não, Espírito Santo para tem nos guiar, né? isso, tem que pedir direção. Direção. Tudo tem que ter direção pelo Espírito Santo. Aham. Porque a nossa vida é guiada pelo Espírito Isso Santo. aí. Que é ele que habita aqui, né? No caso, Ele né? que habita, ele fala assim, olha, eu não habito em templo sujo. Olha polêmica, é uma Entendi. polêmica que aconteceu aí, porque você agora, mas que É, templo sujo é esse? Eu verdade, habito né? em templo limpo, entendeu? Então, muitas das vezes a gente pensa assim, como é que é o que é templo? Né? O que é templo? A gente fica pensando. A gente associa um lugar fechado, Um né? lugar fechado, mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Olha que Uhum. coisa linda. Tem que cuidar, né? Do Tem que templo, né? cuidar do templo. Como é que eu vou cuidar do templo do Espírito Santo? Através de quê? Da oração, da palavra, da minha vida com o próximo, entendeu? Então, aí Jesus deixou um novo mandamento. Aham. Ó, ele não aboliu no antigo. Porque o Novo Testamento é a sombra do antigo. Então, Entendi. ele chegou assim, olha, eu vou deixar aqui para vocês uma porçãozinha, uma dosezinha Ah, para vocês. Ó, eu deixo um novo mandamento. Amar o teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento. Entendimento é a palavra. aham. E amar o teu próximo como a Entendi. ti mesmo. Pronto, você fazendo isso, olha, vai ser um leque, vai abrir sua mente. Mas eu creio assim, né? Se o mundo inteiro fazer isso, Jesus já voltou. Se todos, por exemplo, se todo mundo buscar ele em primeiro lugar Ah, e amar o teu próximo como a ti mesmo, todo mundo ter essa visão, vai ter uma paz e a gente não vai estar aqui mais não. mas a intenção é essa. A Ah, intenção de Deus por isso que a intenção de Deus não é condenar ninguém, é salvar as pessoas. e vamos voltar aqui. O senhor como, né? O senhor é meu pai, né? O Pai, paizão, pastor, vô, meu amigo, né? A gente troca ideia, a gente briga. É assim, pai e filho é assim mesmo. Isso é família, família é assim. Então, como é que
né, os pastores, né? Porque no caso, primeiro é buscar Deus em primeiro lugar, não é isso? Sim, sim. A família vem em segundo lugar, não é isso? Sim, vai falando que depois A família vem em segundo eu vou lugar. Aí, vai falando que beleza. depois eu vou. Tudo que você Aí tá falando aí. como que como o senhor como pastor, como o senhor vai ter um equilíbrio de ser pastor, ser esposo, ser meu pai, e agora eu vou, né, filho? É um Sogro, molequinho né? lá, né? E Ainda sogra sogro. ainda. Então, no caso, primeiro é o pastor, né? Que é Sim, Deus, depois a família, depois meu pai e sogro, né? Claro, né? sim, Juliana sim. ainda não vai me bater. E depois o Benjamin, né? É Benjamin avô. que é o Agora, neto. como é que a gente divide isso aí? Isso que é a Aí é chave, que né? é a chave do. Aí é que é a chave do sucesso da sua mente. Por quê? Você falou assim, como é que é a casa? Buscar primeiro o reino de Deus. Não. Primeiro Hum, a sua casa tem que estar em ordem. então, no caso, o reino de Deus é minha casa, O né? reino de Deus começa, a igreja em si começa dentro Começa de na minha casa. casa. Se a minha casa vai bem, tudo na minha vida vai bem. Então, Mateus 6,33, que fala que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, começa na Dentro de minha casa. casa. Na minha, começa dentro de casa. Porque, deixa eu falar aqui. Como você falou, você é meu filho, né? Eu sou pastor. Aham. Posso falar o nome da igreja lá? Pode falar, pode Posso falar. Eu falar, né? esqueci de Porque de falar. repente nem falei, né? Então, Não falamos não. deixa eu me apresentar, porque de repente fala assim, pô, tá falando aí, mas não sabe de que igreja que é. Porque hoje, infelizmente, existem falsos profetas. Infelizmente, existem falsos profetas, Aham. enganador, que tá aí na mídia, tá falando um montão de coisa, mas o cara já tá no quinto casamento, É o cara já tá complicado, né? perdido. Aí você vai atrás de uma palavra de um cara desse. Tem que ir por isso que eu falo, tem que ir na Bíblia. Então, quer dizer, É fácil falar, é mas fácil falar. viver é complicado, né? Viver é complicado. Ó, eu sou pastor, o meu nome é pastor Adelso Fernandes Brandão. Eu sou pastor presidente da Igreja Evangélica Pentecostal Nova Jerusalém, no Jardim dos Pinheiros. E eu sou casado com a missionária, minha esposa é missionária, Josene Fernandes Brandão. Nós somos casados há 41 anos, Eita. certo? Não é 41 dias, é 41 anos com muitas dificuldades É pouquinho tivemos. tempo, né? 41 anos? Olha, Pouquinho tempo, né? 40 anos, então, quer dizer, aí você vê, eu nunca dormi separado da minha esposa. É, Isso aí que tá o problema, eu nunca dormi no sofá, verdade, né? né? Sempre dormindo ali juntinho. Por quê? Aí entra a igreja começa dentro de casa. Se a tua casa vai bem, a tua igreja também E vai o bem. senhor, assim, como pai, né? Eu me espelho no senhor, porque eu nunca vi o senhor brigando com a minha mãe. Você tá aqui, você tem que falar, você... Acho que isso é importante, né? É claro, com Porque isso certeza. é na criação, a criança, ela crescendo num lar tranquilo, de paz, ela consegue transmitir isso. É mais fácil para ela transmitir isso para Porque a as paz pessoas. excede todo entendimento. Ela capta uma paz. Mas Entendeu? Deus é tão bom que crianças que nascem num lar que é desequilibrado, e ela pensa assim, ó, eu não quero que eu não quero tratar meus filhos assim. Faz Sim, melhor. claro que... Agora tu me deu um desafio, pô, como é que eu tratar Como é que melhor meu você vai filho? tratar teu filho? Agora só, vou te falar. Você é meu filho, eu nunca te bati, É isso aí. certo? Aí, se você fala assim, pai, como é que foi como é que foi a sua história de vida, de infância, de adolescência, de adulto? Aí, Uhum. então, não, olha, é muito grande. Mas Entendeu? também não é fácil ter esse equilíbrio também, né? Não é fácil ter esse equilíbrio, porque você Porque são várias tem que focar. prioridades no caso, né? Focar, a prioridade, focar. Entendeu? Porque o pastor ele é para ajudar, é Aham. conselheiro, entendeu? Para ele aconselhar, ele tem que No caso, estar é um discipular, né? É isso? discipular, tem que aconselhar, entendeu? Não é expulsar a pessoa, entendeu? É amparar a pessoa. É igual você vê um morador de rua. Uhum. Tem morador de rua que tu chega lá, tu vai falar a palavra dele, ele conhece mais que a gente. E será que agora que você falou de morador de rua? Será que tem gente, tem pessoas em situação de rua que ainda não tem certidão de nascimento? Eu creio que tem sim. Tem pessoas moradores de rua que ainda não têm certidão de casamento, de Gente, nascimento. isso aí isso é surreal, porque a gente está no século 21, 2024,
ainda existem pessoas que não têm certidão de nascimento. Tem sim, tem pessoas assim, que não têm ainda. Mas isso aí, eu penso que Isso aí é falta. é um assunto para. Já entra outra coisa. Outro assunto que isso aí que Aí tem já que entra amor tratar. próximo. Mal próximo e tudo, os governos que tem que ver isso, entendeu? Agora, no decorrer da sua trajetória, né, da sua vida, se o senhor pudesse fazer alguma coisa diferente, o que que o senhor poderia fazer? Eu acho que eu sei o que o senhor fala, mas vamos fala aí. Se o senhor pudesse fazer algo diferente, começar do zero, dá um pessoal de TI fala, dá um reload, dá um reset. O que que o senhor poderia fazer diferente? O que é que eu poderia fazer diferente? Isso aí. Essa Dá uma pergunta pensada. aí Vambora, essa meu pergunta filho. aí o que é que eu podia fazer diferente? Isso aí. Então, a diferença é você ter uma atitude. Eu teria uma atitude diferente, mas Atitude depende de diferente. qual. Atitude diferente, entendeu? O diferencial, entendeu? Por exemplo, eu teria mais condições, né, de focar a minha vida, se eu fizesse diferente. É, eu ia acertar mais, Uhum. porque a gente também erra. A gente Eu aprende com nossos procurei erros isso, também. isso Né? aí. Eu procuraria ser mais acertar mais e errar menos. Mas a gente eu procuraria não errar. Mas é quase impossível, né? A É gente... impossível, mas se eu fosse pensar, conforme a sua pergunta, eu Uhum. procuraria não errar. Não errar. É claro que não existe ninguém perfeito, Exato, isso aí. né? Porque a própria palavra diz que Perfeito só Jesus, né? só Jesus é perfeito. E o apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uhum. Se eu fosse fazer diferente, eu queria ser como um imitador de Cristo. Entendi. Imitador de Cristo é acolhedor ao próximo. É, Imitador de Cristo é negar a si mesmo. Porque Jesus ele falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você está imitando. Né? como o senhor falou de imitadores de Cristo, veio na minha cabeça aqui, que não estava aí. Será que existem pessoas tipo, de 50 anos no Evangelho, 30 anos no Evangelho, sei lá, e não é imitador de Cristo? Será que existe ainda isso? Existe sim. Existe. Eu tenho 30 e. Tu tem quantos anos? Que isso? 37? Fala a minha idade, não. Não, tem que falar. 38, 38, Então, você 38. tem 38? Beirando os 40. Então, você tem 38, eu tenho 37 anos que eu me converti. Mas eu costumo falar com as pessoas que a conversão ela é todo dia. Eu tenho que aceitar É Jesus isso. todo dia. É como o sol nasce Que você pode de estar manhã, tranquilo hoje. à noite o sol se põe, aí você vai dormir, você acorda de novo, você acorda com nova criatura. Você tem que aceitar Jesus todo dia. Uhum. Todo dia. Porque se eu falar assim, porque eu estou em tempo de casa. Eu tenho tempo de casa, posso fazer o que eu quero. Eu tenho 30 anos de crente, 40 anos de crente. Para mim, já está tudo No certo. caso, Não, aí é o pensamento errado. é renovar a tua aliança Renovar a todo aliança dia. todo dia, porque todo dia você se levanta de manhã, certo? Uhum. Você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é orar. Até antes de fazer sua higiene bucal, você tem que orar ao Senhor. Que no caso Dobra o é joelho. Mateus Isso. 6,33, né? Sim, Entra de vai novo. lá, ora ao Senhor. Senhor, obrigado por essa noite. Deitei, me acordei, mas o Senhor estava lá me sustentando. Agradece ao Senhor pelo novo dia. Quando fala novo dia, aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Uhum. Você vai nascer de novo. O caso que o senhor tá falando, a gente vai agradecer, por exemplo. Eu orei de manhã. Eu já tô agradecendo um dia que ainda nem começou. Sim, sim. Eu já tô Orou, confiando no dia. aí, Eu nem sei o que vai aí acontecer você de está. tarde, de noite. Eu já tô agradecendo Sim, a aí você Deus. está mandando eu ir lá pro Antigo Testamento. Certo? Porque muitas pessoas falam que Abraão é o pai da fé. Uhum. Certo? Aí, aí Abraão chega, Deus pede Isaac, o único filho dele. Eu quero que você me ofereça Isaac. Ele foi e fez tudo que Deus mandou.
interessante, Deus, pô, Deus pediu meu filho único. Aí foi lá e deu o filho a ele. Uhum. Mas antes dele subir ao monte, ele levou os servos dele, aí ele chegou para os servos e falou assim, ó, nós Ah, vamos lá, interessante, né? Vamos lá e voltaremos. Peraí, preste atenção, gente, pelo amor de Deus. O negócio dá para a pessoa ficar com a mente assim, como é que o cara só vai os dois? Ele Aham. fala para os servos deles que ele vai e vai voltar. Olha, eu vou, mas nós voltaremos. Ele já estava com a fé que Deus já ia prover. Isso aí. É a mesma coisa que quando você ora, Já proveu o já teu provendo dia. o seu dia. Senhor, me livra de todo mal, que, pô, nós estamos vivendo no Rio de Janeiro terrível. Verdade. O Rio de Janeiro Entrando tá na um rua ali caos, direto. entendeu? Pô, a pessoa sai de casa, não sabe se vai voltar. Então a gente tem que ter essa confiança no Senhor. Então ele foi lá. Quando ele foi lá, entregou o sacrifício, que seria o Aham. filho, aí quando ele fez tudo, quando ele foi matar o filho dele, aí Deus vai, aí você escuta Deus falar. Aí Deus fala pra gente, Isso. fala. Deus foi e falou assim, opa, não faça mal ao menino, porque eu sei que você ama mais a mim do que o teu filho que você Cara. teve. Aí tava lá o cordeiro. Aham. Tava lá o cordeiro lá, preso. Aquele cordeiro já tinha um significado, aquele cordeiro. Que é Jesus Cristo. Deus estava testando a Alertando. fé dele, no caso. Sim, Né? não, Deus estava. Mas Deus já sabia que ele ia. Que ele não ia Deus já sabia sacrificar o filho que ele dele. não ia, que ele ia sacrificar. Sabe? Deus sabia, assim, entender a mente de Deus é Porque meio Deus já complicado, sabia né? já. Se você for, Deus ele sabe tudo. Ele sabe, ele é soberano, né? Ninguém, as pessoas falam assim, eu vou surpreender Deus. Ninguém surpreende Deus. Ele sabe, Deus ele é que nos surpreende, mas é nós, onipresente, onipotente. sim, a gente não vamos surpreender Deus. De maneira nenhuma, ninguém surpreende Ninguém Deus. pega ele de surpresa, Não né? pega Deus de surpresa. Porque, olha só, aí você vai e fala assim, pô, então, a gente tem que ir de Gênesis a Apocalipse, certo? Então, aí, Aham. aí quando Deus ele criou o homem, certo? Ele formou o homem, né? Aí falou assim, ó, aí deu a ordem pro homem. Aí ele fez aquela. Aí botou lá, ó. De todo fruto você pode comer. Mas Entendi. daquele fruto que está no meio, você não pode nem tocar. O dia que você tocar ou comer, você vai morrer. Aí, assim, refletindo nisso Mas que Deus você já tá falando, sabia disso. Que mas ele ia... Deus aguçou a curiosidade, né? Sim, aguçou a curiosidade. Quer dizer, ele botou ali, é um livre-arbítrio. Aham. Por isso que Como ele tem nós livre-arbítrio. temos hoje, né? Isso, você é a pessoa. Ó, a pessoa fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim. Complicado. Né? Não é assim. Porque Jesus ele foi carpinteiro. Por que Jesus foi carpinteiro? Aí a gente pergunta. Por que Jesus foi carpinteiro? E quanto tempo Jesus foi esse carpinteiro assim? Quanto tempo ele ficou? 30 anos, 12 anos? Não, 30 anos ele não ficou, não. Ele Mas deve com 12 anos ele era carpinteiro, né? com 12 anos, Jesus, ele com 12 anos, ele já estava lendo. Já estava dando aula, né? um show para aqueles, para os escribas, para os sacerdotes, para todo mundo que estava lá. Ele estava lá mostrando lá a capacidade que ele veio. Jesus já veio feito. Entrando nessa linha que você está falando aí, me veio à memória que ele foi obediente, por quê? A mãe dele estava procurando ele, aí encontrou ele lá, dando aula. Aí chamou ele para vir embora. Aí ele foi embora, não foi? Foi Então nisso ele foi obediente. ele obedeceu. Mesmo ele sabia que ele era o cara, sabia que Ele era o mestre, mas só que como ele tinha um pai e uma mãe ali, então ele foi obediente. Obedeceu porque ele obedeceu porque ele demonstrou que o filho tem que obedecer o pai e a mãe. Porque ali ele estava obedecendo a Deus. Interessante que se você passar para essa parte aí, Bruno. Mas, por exemplo, se eu obedecer o senhor, por exemplo, meu pai, tu é meu pai, né? Sim, sim. Aí se eu me dar uma ordem, eu te obedeço. Sim. Eu vou estar obedecendo a Deus. Está obedecendo a Deus. E se eu desobedecer, Está desobedecendo a Deus. Entendi. Aí é que entra, aí é porque o pai, ele quer o melhor para o filho. mas tem pai que não quer mais pro filho, não. Não, porque se for entrar nessa coisa aí, realmente Aí complica. complica, porque tem pai que foi pai só para fazer o filho. Né? É complicado. Aí Mas a gente na chega hora na de- outra linha, né? Na hora de outra chegar, coisa. de aconselhar outra linha, de aconselhar e tal, não tem aquela base, tá entendendo? Não tem aquela estrutura
Provavelmente não teve uma base familiar também, Sim, acho, uma né? base familiar. Se eu for falar, muitas vezes falo assim, pô, se eu for falar do meu passado, vai ser complicado, porque o meu pai não foi um paizão, Uhum, entendeu? Ele arrebentava a gente mesmo, batia muito. Então, quer uhum. dizer, mas a gente diz, tem um popular que muitas pessoas falam, e eu não aceito essa questão, Ah, sendo você meu filho, entendeu? O filho nunca é igual ao pai. Ah, filho de peixe, peixinho é. Não, ou pode isso ser melhor ou pior, né? não, ele não ou pode ser melhor ou pior. Pior não pode ser, tem que ser melhor. É, O tem que ser filho tem que ser melhor, lógico. melhor. Ele Tem que tem ser que pensar, melhor. o filho tem que ser melhor do que o pai. Ah, é igual o filho. É igual. Aí, No caso, Bruno, vou te perguntar agora, vamos lá. Eu sou pastor, você é meu filho, ah, certo? Então, muitas pessoas falam assim: ah, porque o pai é pastor, o filho também tem que ser. Não, não é essa porque linha. cada um tem uma missão, né? Cada um tem uma missão, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem o seu DNA, Deus usa a cada sua um de uma digital é forma, no caso, né? diferente, a digital é diferente, até a digital de um pai e de um filho é diferente. Né? Aham. Isso não quer dizer, ah, porque meu pai é pastor, eu tenho que ser pastor também. Não, não é dessa maneira. Eu tenho que ser o estudante da palavra de Deus. Eu tenho que Isso. conhecer a palavra de Deus. E buscar praticar também, né? Buscar, praticar, porque o mais importante não é eu ler a palavra. É a prática, O né? mais importante é a prática da palavra. Porque quando está escrito não roubais, desde o momento que eu não vou roubar, eu já estou praticando a palavra. Porque Não dizer falsos testemunhos. a Bíblia é o único livro que você não pode ler ele avulso. Você tem que ler ele e tentar encaixar o que você pode fazer no teu dia a dia. É Sim, isso? sim, sim, no dia a dia. Existem Mas, vários. não, por exemplo, o Antigo Testamento, a gente não tem como a gente praticar algumas coisas que tá lá. Não tem como praticar, né? No Antigo Testamento. Não, Ou porque não? vai ser muito difícil. Hoje a gente vivemos pela graça, Aham. certo? Jesus não anulou o Antigo Testamento. Porque senão a gente não precisava de ter Novo e Velho Testamento. Mas Ia ser só Novo. na minha linha de raciocínio, o Antigo Testamento, ele é mais pra gente ter conhecimento, né? Da palavra. Conhecimento O que da Deus palavra. fazia antes, não é isso? Sim, antes, porque o último profeta foi João Batista. Entendi. Apesar que o último profeta foi João Batista. Aí depois ele anunciou Jesus, no O caso. último profeta que veio anunciando Jesus foi João Aham. Batista. Mas o último profeta para hoje, que ele escreveu o Apocalipse, dirigido pelo Espírito Santo, Ah, foi João. Foi João que na ilha de Pátimo, que ele morreu de velho. mas é o mesmo João Batista ou é outro? Não, esse já é outro João. É outro João, no João caso. Batista foi filho de Zacarias. Ah, entendi. Esse João aqui foi o discípulo de Jesus. O João que apresentou Jesus ao mundo, que batizou Jesus, foi o discípulo de Jesus, no Esse caso. foi decapitado. Esse morreu. Morreu decapitado, que pegaram o pescoço dele. É, Porque teve aquela festa que muitos falam sobre. Ah, vou fazer festa não, porque João Batista morreu no dia de festa, aniversário, tudo. Não, você não deve ter esse pensamento. Não deve ter. Porque entendi. se o meu filho, eu faz aniversário, eu vou alegrar porque Deus está dando uma ocasião. Vamos agradecer mais um ano de vida, Mas saúde. isso é gratidão. É a gratidão, né? É a gratidão. A gratidão é tudo. Acho que a Eu gente- sou grato a Deus. Muitas pessoas não entendem isso. Aí Aham. levam por esse lado. Ah, mas eu não faço aniversário porque o aniversário de Herodes, Uhum. né, no caso, Herodes pediu a cabeça de João Batista, porque a menina lá dançou, né? Entendi. A menina dançou, atraiu ele e falou assim, ó, ele falou para ela assim, ó, tudo que você pedir eu te dou, até metade do meu reino eu te dou. Entendi. Ela falou assim, pô, ela pediu o quê? Olha quanto que valia a cabeça de João Batista. Para pensar. A cabeça de João Batista ali estava valendo a metade do reino do cara. Olha quanto dinheiro estava valendo ali. Muito dinheiro, né? Muita grana. Quer dizer, mas o cara foi decapitado. Por quê? Todas as pessoas que prega a verdade, o diabo, que é o adversário número um de Deus, ele não gosta que você pregue a verdade. Porque ele é mentiroso. É como eu sempre falo. O diabo, a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Uhum. Certo? Se o diabo é pai da mentira, ele tem filho.
Quem é o filho dele? Aí, putz, você para pra pensar. Peraí, o diabo tem filho? Tem. Aí eu falo para vocês. Se o diabo é o pai da mentira, o filho dele é quem mente. Certo? O filho dele é quem faz o É que ele quem faz, faz, quem cara. está mentindo. Quem está mentindo é o filho do diabo. Por quê? Ele está mentindo. Aí Jesus é a verdade. Aquele que anda na verdade é filho da verdade. Quem é a verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a E a vida. Entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o pai, Ninguém né? vem ao Pai a não ser por Jesus. Aham. Para me poder chegar a Deus, eu tenho que primeiro passar por Jesus. Reconhecer que ele Reconhecer que Jesus é o meu Salvador. Para isso que ele veio. Aham. Ele veio como Salvador. Ele não veio para condenar o mundo. Então, e se você vai... Agora, ele não veio para condenar o mundo. Eu provo isso dentro da palavra, que Jesus não veio Se eu para quiser ler, condenar o pode mundo. ler. Vamos, Aqui, ó, vamos. Mateus capítulo 7. Vamos lá, agora vamos para a Bíblia aqui, rapidinho. Mateus capítulo 7. Vamos ler. Mateus capítulo 7, o versículo 1, ele diz assim, ó. Agora eu vou ler, tá? Não julgues para que não sejas julgados. Primeiro versículo. Uhum. Não julgues para que não venha a ser julgado. Então, eu não posso julgar ninguém. Então, tem muitas pessoas que estão mandando as pessoas dizer, indo para o inferno, vai para o inferno. No inferno não tem ninguém ainda. Quando a gente julga outra pessoa, a gente esquece do maior mandamento, né? Sim. E amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente, que, pô, eu não posso julgar, eu não posso condenar. Por que eu não posso julgar? Porque eu não sou juiz. Só Deus, né, que pode fazer isso. Isso. Aqui, esse juiz que estamos falando aqui é um julgamento espiritual, Ah, entendi. tá? Porque o juiz... Não tem juiz na terra, Aham. certo? Tem um juiz na terra, os caras estudou. Mas a gente não temos que temer ao juiz, porque se você está bem, você não vai nem para o juiz. Por que você vai para o Entendi. juiz se você está bem? Então, aí você vai falar assim, vai ter muita gente que está julgando as outras pessoas. Aí julga a pessoa no modo de vestir, julga a pessoa no modo de falar, julga a pessoa no modo até de andar, julga a pessoa em tudo, mas ele não olha para ele. Aí esquece Deus, né? Esquece Deus. Peraí, eu tô julgando para fulano que tá assim, mas como é que tá a minha vida? Eu tenho que... Aí entra, examine-se, aí entra outra passagem. Rapaz, Qual é a outra? a outra Vamos lá. passagem, 1 Coríntios, misericórdia, isso aqui vai doer, hein? 1 Coríntios, capítulo... Deixa 11. fluir, deixa eu te usar. 1 Coríntios, capítulo 11, Capítulo 11. que todo mundo passa por essa passagem sobre a ceia do Senhor, né? Aham. 1 Coríntios, capítulo de número 11. É toda ceia ali nela, né? Toda ceia, as pessoas lê, a pessoa decora, entendeu? A pessoa já está já tá na mente essa passagem. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 28, aí entra o julgamento. Olha como é que a gente... Uma coisa chama a outra, né? Não julgues para que não venha a ser julgado. Aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja de Coríntios, né? Porque eles estavam fazendo a ceia de qualquer maneira. Logo no versículo no 17, ele diz que ele não estava agradando, ele ou ele ouvia, porque ele estava preso. Ouço dizer que há dissensões entre vós, em parte eu creio. Alguém Entendi. falou para ele, ó, a igreja não está legal. Então vamos acertar isso aqui e tal. Mandou a carta para a igreja de Coríntios. Deus estava despertando ele, né? Isso, Deus despertou Paulo para ele mandar para o povo. Para o povo não estava legal. Uhum. É o que acontece no dia de hoje, né? Então ele diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu que tenho que examinar. Eu estou sendo agora aqui o juiz da minha vida. Uhum. Interessante. Eu não li Mateus capítulo 7? Não julgues para que não venha a ser julgado. Isso. Eu estou fazendo uma análise da minha vida. Desde o momento que eu estou fazendo uma análise da minha... Eu estou examinando a minha Analisar você vida. mesmo, né? Eu estou analisando a minha vida se eu estou realmente apto para entrar no reino dos céus. Uhum. Porque muitas das vezes fala assim, você tem certeza da salvação? E aí, como é que fica? Tem certeza da salvação? Para você ter certeza, eu creio, né? Que você tem que praticar Mateus 6,33. Olha só, presta atenção. Se Jesus voltar agora, eu tenho certeza que eu vou para o céu.
Ah, porque você tem intimidade com ele. Não, agora eu vou te explicar para todos que tá vendo Aham, esse bate-papo aqui legal. Então, eu vou explicar, porque tu tem que ter uma explicação. Não aham. adianta deixar o vento. Aí eu vou falar aqui, se Jesus voltar agora, eu vou pro céu. Mas se ele voltar daqui a 1 hora, eu não sei se eu vou pro céu. Essa Essa é é a a linha de tese. raciocínio, É o né? raciocínio. Por quê? Mas peraí, mas você não está servindo ao Senhor, mas eu posso sair A gente tá no mundo do ainda aqui, né? caminho, pelo deslize. Ser Então eu tentado, né? perco a salvação. Né? Eu posso fazer os 10 mandamentos. Aí você vai lá para pro jovem rico, Aham, certo? O jovem chegou para Jesus e falou assim: o que eu faço para herdar a salvação, ter a vida eterna? Aí ele falou assim: conhece os mandamentos? Aí entra filho. Conhece os mandamentos? Sim, desde a minha infância. O pai uhum, dele ensinava ele. Né? é. Já ensinava ele. Sim, aí Jesus se alegrou. Aí ele falou assim: agora falta o quê? Ele falou assim: vende tudo que tem e siga-me. Ele ficou triste, porque ele era rico, Tinha muito tinha dinheiro, né? muito dinheiro. Então, ele tem. Aí eu estou falando na linha de raciocínio de 1 hora. Aí, naquele momento ali, aquele jovem poderia ser salvo. Ele estava com a salvação ali. Ele perdeu a salvação ali em segundos, porque ele não pensou: peraí, Jesus vai me dar a salvação. O coração dele O tava coração voltado dele estava voltado ao pro dinheiro. dinheiro, né? Então a linha de raciocínio é essa aqui. Ele fez análise da vida dele, Aham, ele pensou, ele fez análise, ele analisou. Aí falou: peraí, pô, se eu seguir Jesus, eu vou ficar pobre, vou perder meu dinheiro, vou perder tudo. entendi. Mas Jesus estava falando de uma riqueza celestial, é o que a gente está falando Não de aqui. coisas materiais, né? Não de coisas materiais, porque matéria, eu compro um carro. Um carro de. O meu sonho é comprar um carro zero. Aí todo mundo, vou comprar um carro zero. O cara compra um carro zero, certo? Aí Uhum. ele, pô, ficou feliz da vida, fez uma festa porque fez o carro, comprou o carro zero. Aí veio o IPVA. Aí veio IPVA do carro, certo? Aí o cara fala assim: caramba, comprei um carro, veio IPVA. Aí daqui a pouco o carro deu um probleminha. Vou ter que trocar o amortecedor, vou ter que trocar o pneu, vou ter que trocar tudo. O cara Aham, comprou um problema para ele. entendi. E o sonho dele? Do carro velho. Aí o carro, vamos dizer que o carro é do ano de 2024. Aí daqui a 2 anos aquele carro perdeu o valor. Mas a nossa salvação, ela não perde valor. Não perde, né? É aí que tá o sentido da nossa salvação. Ela não Aham, perde o valor. Aí entra, tem até um louvor, quero que valorize aquilo que você isso, tem, isso. você é um ser, você é alguém, você é tão importante para Deus. Gente, olha, se você soubesse a importância que você tem para Deus. Entendi. Depois, você É, soubesse a importância que você tem para Deus, olha, verdade. você olha, é que nem eu vejo sempre o seu vídeo, Bruno, aí Aham. você fala assim: olha o ar, respira, Parece que olha não é aí. nada, né? Parece nada, mas é uma grande coisa. Deus está te dando aquilo ali de graça, não está te cobrando É, nada, eu sei que se a entendeu? gente ficar aqui, meu irmão, a gente, né, desenrola aqui até umas 24 horas. Então, o tempo é curto. Vou pedir para ele deixar uma palavra para vocês, que ele como pastor, ele já me corrigiu várias vezes e agora eu entendo o sentido dessa correção. Eu vou pedir para ele deixar uma palavra para vocês, para abençoar a vida de vocês, a família de vocês. Vamos lá, paizão, pastorzão, deixa uma palavra aí para o senhor, Bom, para finalizar. a palavra que eu vou deixar aqui para todos vocês é essa. Em João, capítulo 3, o versículo 16 e o 17. Tá? Está escrito assim, ó. João 3,17. João 3,16. O João capítulo 3, versículo Se eu 16. te falar que eu já decorei isso aí que você falou comigo. Já decorou, Eu né? sou ruim de decorar, mas eu É, consegui, vai, fala é aí. porque a gente tem que decorar algum texto da Bíblia. É, isso aí, isso Tem que aí. marcar. Aí se eu falar qual foi o texto que eu aceitei Jesus, eu já falei aqui, né? Aham, show. Certo? Eu Entendi. já falei que foi João 11:35, né? Aham, Jesus chorou. Esse foi o texto que eu aceitei Jesus. aham. Agora o texto que me marca, que todos nós, a gente tem que praticar esse texto aqui, é o texto áureo da Bíblia. Todo
todo mundo tem que reconhecer isso aqui. O reconhecimento é tudo. Aqui é o texto do reconhecimento. Entendi. Tá entendendo? É um Uhum. texto de reconhecer. Reconhecer aquilo que Deus fez por nós. Porque aqui diz assim, olha. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que coisa linda. Salvação, né? A salvação era individual, a salvação é de graça, você não vai pagar nada. Tá entendendo? Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês, que pensa bem, tá? Jesus é bom, entendeu? Jesus é maravilhoso, porque quando fala que Jesus é bom, Jesus não quis ser bom. Uhum. Porque, como eu falei daquele jovem, né? Bom mestre, Jesus, bom nada, bom é meu pai que me enviou. Aí Isaías fala sobre Jesus. Jesus, ele não é bom, Jesus, ele é maravilhoso. Entendeu? Entendi. Fala assim, ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Então, Jesus, ele é maravilhoso. Tá? Uhum. Então, fica com essa linha desse pensamento, desse Amém. raciocínio. Né? Então, aí, para você poder analisar a palavra de Deus, que Jesus Colocar em prática, colocar né? em prática, entendeu? Então, tem o Salmo também, o Salmo 37, 5, né, que entrega teu caminho ao Senhor, confia Uhum. nele, o mais ele fará. Quando você está entregando o caminho ao Senhor, você está dentro dessa palavra aqui. Verdade. Porque Deus, ele amou o mundo. Então, eu vou entregar meu caminho. Vou entregar meu caminho para quem? Para uma pessoa que não vai resolver. Eu vou entregar para uma pessoa que vai resolver meus problemas, que é Jesus Cristo. Ele é a solução. Se você se droga, se você tem vício, se você tá triste, se você tá abatido, olha, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Essa é o fechamento. Entendeu? Uhum. Então aí entra aqui, ó, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira Que deu seu que filho. deu seu Filho único. O amor para tão que grande, né? o que ele amor teve. de Deus é ágape. A O gente amor consegue entender, né? não dá para entender esse amor. Imagina, eu vou dar o meu filho único, eu tenho um filho único. Eu só tenho um. Uhum. Vou pegar meu filho e vou dar por amor de uma prostituta? Vou dar Verdade. por amor para um cara, de um bandido que acabou de me roubar? Eu não vou dar. Mas Jesus, não. Deus não. Deus deu o amor dele para essa pessoa. Para a pessoa que se prostitui, para a pessoa que é bêbada, para a pessoa que é viciada, para a pessoa que se droga, para a pessoa que tem vários outros tipos de vício, né? Uhum. E hoje, infelizmente, tem um vício aí que tá acabando com muitas pessoas, né? Que é o vício do jogo, né? Aí o cara bota lá o vício do jogo e ainda fala, jogue com moderação. Se o cara tá jogando, bota na cabeça. Complicado, né? Já é outra polêmica. Eu levo pra polêmica, né? É uma coisa que vai fluindo, né? Aí tu bota lá, tu joga lá, aí tu fala o nome desse camarada para poder receber um processo. Cara. Então, claro que não vou falar. Vou falar que é quando vou fazer comercial deles. Mas o cara vai e bota lá, jogue com moderação. É igual o cara que bebe. Aí o cara vai lá na propaganda do comercial da Bíblia, tá escrito embaixo, um rodapé embaixo escrito pequenininho, que o cara quase não vê, beba com moderação. Aí o cara que tá fazendo o comercial, ele fala bem rápido, beba com moderação. Foi rápido. O cara não vai ter o equilíbrio. Não vai ter equilíbrio. O cara que bebe, ele não vai moderar. Se ele bebe um pouquinho, vou beber mais um pouquinho. Ele vai beber, daqui a pouco tá bêbado. É isso aí. Então, meus irmãos, você que ficou até o final aí, tá? Obrigado pela tua atenção. Eu vou fazer uma oração para finalizar e agradecer a Deus por esse momento aqui e as pessoas que contribuíram para isso aqui acontecer. Graças a Eu Deus. não quero estar sozinho, porque Amém. sozinho a gente não faz nada, tá? Verdade. Eu vou fazer uma oração. Senhor, Amém. obrigado, meu Pai, Sim, pela tua Deus. palavra que foi falada aqui Senhor. nessa tarde, nessa manhã. Sim. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus. Só tenho que te agradecer. Sim, Pai. Assim eu encerro. Em nome do Pai, Abençoa esse lugar, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Meus irmãos, Jesus te ama e Deus é muito bom. Tamo junto. Peraí, já encerrou não, né? Agradecer aqui o nosso
Ele vai falar ainda, ele vai dar o testemunho dele. O nosso, Não, um dia ele vai falar, o, ele vai falar. nosso técnico, né? Ele vai falar, ele vai falar. Sonoplasta, né? Ele vai contar o Qual o testemunho nome dele. dele? Esqueci até o nome dele. Sei que ele é professor. O Wellington, o professor Wellington. Ele vai falar, É. ele vai falar. Ele Aí vai que- desbloquear. Daí deu esse apoio aí nessa trajetória. Deixar a gente falar que falava que Que Deus até. abençoe você, tá? Abençoe você, abençoe a tua família. E é isso aí, tá bom? Rapidinho. Muito obrigado. Tá? Esse senhor aqui teve 4 AVC. Só isso, a gente não entrou nisso não. 4 AVC. Valeu? Tamo junto.